Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu quero conversar hoje sobre RED na nossa rotina de trabalho. Essa foi uma das sugestões que eu recebi na caixinha que eu deixei essa semana no meus stories. E eu quero falar um pouquinho sobre como eu lido com essa situação, a questão emocional, a forma que eu enxergo o RED no dia a dia do trade e sobre o tema, tipo, a rede a gente recupera, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. É, eu, particularmente, acho que o RED é algo que faz parte da vida do trade esportivo. De qualquer pessoa que trabalha com trading, qualquer tipo de trading. A gente tem que aprender a lidar com o RED, porque muito provavelmente a gente vai ter uma quantidade maior de heads do que de greens, digo em questão de quantidades, não em questão de percentual, porque a partir do momento que você se torna lucrativo, os teus lucros vão cobrir os teus heads, e essa é uma premissa para você se considerar uma pessoa lucrativa, né, dentro do trade esportivo. Mas em muitas situações a gente vai estar com uma posição, por exemplo, uma posição back favorito, back super favorito num primeiro tempo, e a gente não vai conseguir pegar um gol. E aí você vai estar em red. Então, por exemplo, sei lá, se você fizer 10 jogos e você pegar 5 gols, você vai ter 5 heads, né? Porque você tem que definir o seu stop loss e você vai ter aquele headzinho pequeno que você vai. É uma questão que é uma situação que faz parte da vida do trading. É óbvio que no início também a gente tem mais heads do que greens. Quando a gente tá iniciando essa caminhada, a gente sabe que o head faz parte, mas a gente tem que controlar o emocional para poder lidar com essas situações. Porque o que acontece quando você começa a ter uma sequência de heads e, e nenhum green? A gente tende a sair do método, a perder a gestão, a ter totalmente um descontrole total que vai fazer com que você acabe com a sua banca e acabe com a sua promissora carreira no trade esportivo. Então, é algo que a gente precisa trabalhar na cabeça da gente. O RED faz parte, e se você não consegue lidar com o RED, muito provavelmente você não vai ter sucesso no trade esportivo. Então você precisa definir o teu stop loss em todos os teus métodos de trabalho, o head que é aceitável, você tem que definir o teu head aceitável dentro do método de over e o teu head aceitável dentro do back ao favorito ou do lay ao pior time em campo. São critérios que você precisa ter bem certinho na tua cabeça, e eu faço. Eu entendo que por isso a questão importante da gestão de banca, e eu também penso que a gestão do teu head é importante, porque você tem que entender em que momento que você está ultrapassando aquilo que você definiu como limite de perdas aceitáveis, né? Então, aí, se isso acontecer, você tem que rever todo a tua forma de trabalho, a tua leitura e uma série de outros fatores. Tomar um head quando você está numa posição que está correta, por exemplo, se eu não peguei gol nenhum e não tomei gol nenhum, então, porém o padrão ele está dentro daquilo que condiz com o meu método. O padrão do jogo está de acordo com o método que eu tenho criado, e o mercado tá estático ou está oscilando muito pouco. Então, isso tudo você tem que ter muito certo na sua cabeça para você focar na leitura do jogo e você estar atento ao padrão que pode mudar de uma hora para outra, e aí de repente a odd dá uma disparada, daí independente da sua entrada, que seja lei ao pior time em campo, ou back é um favorito ou super favorito. Se você trabalhar no primeiro tempo, você vai ter que definir um head aceitável, que seja o seu stop loss, para você poder entender o momento que você deve sair do mercado, né?
E você deve estar sempre focado na leitura do jogo, tá? Por isso que o head é algo que faz parte da vida do trade e a gente tem que aprender a lidar com isso. Se você tomar um gol numa posição que estava correta, olha, estava tudo de acordo com o meu método. O time estava amassando, o time favorito, o super favorito, estava jogando como deveria, e eu tomei um gol pontual, uma coisa aleatória, sei lá, uma bola parada, alguma coisa, sei lá, um contra-ataque, fugiu, não deu tempo de fechar minha posição, eu tomei esse gol. O que você pode fazer é, primeiro, respirar fundo, né? Entender que se você está com gestão e a tua leitura estava correta, você vai ter ali um head, sei lá, dependendo se você tiver back favorito ou um super favorito de 40, 50%, né, de head, às vezes de 30 a 50% de head. Se você estiver correto dentro da sua leitura, na sua posição, o que você deve fazer é respirar fundo e observar o jogo. Se o padrão continuar coerente com o teu método e você entender que você deve continuar no mercado para buscar esse empate até o final do primeiro tempo, beleza, eu não vejo problema nenhum. Às vezes, quando isso acontece comigo, que eu vejo que realmente esse gol que eu tomei foi algo muito pontual e que o time que eu estava a favor, ele realmente estava fazendo jus àquele back, eu estava certinha. Às vezes eu até pego ali mais uns 15, 20% da minha stake e coloco no mercado para buscar esse empate até o final do primeiro tempo. Porque essa odd, ela não vai oscilar muito mais depois desse head que aconteceu por conta do gol. Então, só que você tem que estar focado no jogo, você tem que estar olhando o jogo e vendo se realmente a tua leitura estava certa. Agora, se após o gol perdeu o padrão, então você encerra a sua posição, aceita o seu head e aí você continua observando o jogo para ver se você vai ter uma nova possibilidade de trabalho, mas esquece aquele head. Eu esqueço, pelo menos, eu esqueço aquele head e vou para uma nova leitura. Porém, você tem que ficar sempre atento novamente na gestão das suas entradas. Por quê? Porque você já está em head, né? Então, você tem que, talvez, cuidar para não entrar novamente com a stake cheia. Você tem que estar atento à sua gestão para não se perder aí, tá? Se tiver tudo certo, minha leitura tiver certo e eu continuar no mercado, decidir por continuar no mercado até o final do primeiro tempo, chegou no primeiro tempo, não consegui pegar o empate, eu vou encerrar minha posição e aí eu vou me preparar para trabalhar o segundo tempo, tá? Eu acredito que head não se recupera. A gente às vezes pode trabalhar para limpar o head, mas sem focar no head. Você precisa focar sempre na leitura de jogo e nos teus métodos de trabalho. Você não pode fugir da tua gestão, da leitura do jogo e dos teus métodos de trabalho porque você está em head. Porque aí a possibilidade de você fazer uma entrada forçada, uma entrada sem valor é muito grande, tá? Então, é isso que eu tenho para falar sobre o head. Quando o head é de match odds de primeiro tempo, eu trabalho dessa forma. Se eu, com relação a head de over, a minha stake de over, como eu trabalho over limite só após os 75 minutos do jogo, é uma stake que eu deixo pra morrer, né? Então, a minha stake de over hoje, ela tá entre 10, 15% da minha stake de back, que seria basicamente o meu stop loss do meu primeiro tempo, se eu estivesse trabalhando match odds. Então, essa stake eu deixo morrer, e óbvio que eu tenho que fazer a minha gestão no final do mês, ou até, acho que melhor, eu faço. Na verdade, você não deve olhar sempre no final do mês, você tem que olhar sempre no seu final do dia, né? Para você ver se você não tá fazendo também muitas entradas de over, distribuindo muita moedinha ali que, é 10, 15%, não tem problema, mas no final do dia, às vezes acaba virando uma stake de back, porque
por mais que você fale assim, é só uma moedinha, eu vou jogar ali no mercado, no final ela acaba virando um moedão ou a sua stake normal de over. Então você também precisa fazer essa gestão, você tem que ter muito critério para poder fazer essas entradas, porque quando você busca um back primeiro tempo ali, que você pega um green, num favorito ou um super favorito, você vai ter, sei lá, que 15, 20% de lucro que você vai ter. Se você pegar se você não conseguir pegar muitos backs no primeiro tempo e depois começar a distribuir um monte de moedinha no segundo tempo de over, você vai ficar no red. Então, você tem que ficar muito atento nessa proporção de green red que você tem, para você saber o quanto de entradas de over você também pode fazer no segundo tempo. Então, isso é a tua gestão, você tem que estar super atento a esse assunto. Quando eu não trabalho over num jogo onde o time favorito tá perdendo, depois dos 75, 80 minutos, se o time favorito estiver amassando e eu estiver em red, que é aquele gol que eu tomei lá no primeiro tempo, porque se eu estou em red no primeiro tempo, eu tenho um critério muito maior para trabalhar no segundo tempo. Então, muitas vezes eu não entro no over, eu observo mais o jogo, eu vejo se realmente existe a possibilidade daquele time que tomou o gol no primeiro tempo empatar no final do jogo, que pode acontecer, ou até mesmo virar. Eu ainda não gosto de fazer back ao time que está perdendo no segundo tempo. Eu prefiro trabalhar lei ao time que está ganhando, principalmente depois dos 75, quando a odd está mais baixa. Daí eu tento trabalhar com lei ao time que está perdendo. Aí eu não trabalho o over, eu trabalho o lei ao time que está perdendo para buscar isso se o time que estiver, perdendo. Eu me embananei. Lei ao time que está ganhando. Isso se o time que estiver perdendo estiver realmente amassando e ali na iminência de empatar aquele jogo, né? Então, tudo focado na leitura de jogo. Esquece achismo, esquece peso de camisa, esquece essas coisas. Quando a gente está em red, a gente tem que focar leitura de jogo, método de trabalho, gestão, e sem isso, e assim, controle emocional total. Você não pode perder o seu foco, tá? Essa é a principal coisa. Uma outra coisa que eu faço, se eu fizer um dia, sei lá, se eu estiver trabalhando e tiver 3, 4 heads seguidos e eu definir um stop loss pro meu dia e eu alcancei aquele stop loss, eu tenho um critério muito maior para poder continuar trabalhando naquele dia. Se eu perder, sei lá, se eu me fiquei ansioso demais porque eu tomei 2 gols seguidos numa posição, sei lá, entrei num back, tomei um gol. Aí fui fazer outro jogo, entrei no back, tomei outro gol. Se eu me sentir abalado emocionalmente, desliga tudo, respira, dá uma volta mais tarde ou volta no outro dia. Não coloca tudo a perder do seu trade porque você tomou 2 gols seguidos ou 3 gols seguidos, que seja. Defina essas metas também de esses critérios de stop loss para você. Então, assim, tomei o gol, tomei 3 gols seguidos, me abalou emocionalmente. Para, respira. Alguma coisa eu fiz de errado. Ou será que foram 3 gols aleatórios, né? Então, aí você tem que rever as tuas posições e rever as tuas entradas. E aí, depois que você tiver com a tua mente mais calma, você volta a trabalhar novamente. Então, não se deixa levar pelo emocional. Então, ficou nervoso? Respira, porque a possibilidade de você fazer coisas que estão fora do teu método, fora da tua gestão, é muito grande. Então, essas são as principais coisas que eu tenho para falar sobre o Red. Red faz parte da vida do trade, a gente tem que aprender a lidar, a gente tem que definir stop loss, você tem que definir limites de Red para o seu dia, limites de Red para os teus jogos, você tem que ter uma gestão muito boa da sua banca e você tem que ter uma gestão muito boa dos teus Reds também. Então, assim, defina critérios.
Defina métodos, foque na sua leitura, respire. Tomou Red, respire, levanta, toma água, né? Sei lá. Mas assim, se perdeu o emocional naquele momento, sai e volta depois, tá? Esse é um pouquinho que eu queria falar sobre o Red. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curte e deixa os seus comentários aí. E qualquer dúvida, manda pra gente.